Bem-vindos mais uma vez ao canal Carta Viva. Desejamos a você tudo de bom e que o Senhor te cubra com ricas bênçãos celestiais. Eu sou o pastor Edson e estou aqui para mais um vídeo neste canal que tem por objetivo abençoar vidas através da genuína palavra de Deus. E no vídeo de hoje vamos falar sobre os 5 pontos de ação que o professor precisa para ensinar na escola bíblica dominical. Antes do vídeo iniciar, eu gostaria de lhe pedir um grande favor. Nos dê a honra, se você ainda não é inscrito ou inscrita neste canal, aperte o botão de se inscrever, deixe seu like, ative o sininho, porque quando surgir um vídeo novo, o YouTube avisa você que tem um vídeo novo no canal. Se você não gostar do vídeo, também pode deixar o seu dislike. E se você quiser nos honrar com um comentário, faça isso, por favor. Estará nos ajudando a melhorar sempre. Depois da vinheta, vamos ao vídeo. 5 pontos de ação que um professor precisa para ensinar na escola bíblica dominical. Quem não gosta da escola bíblica dominical? Preciso pedir ao Senhor que lhe dê esse gosto, pelas aulas, pela dinâmica da EBD, que é um processo de entender a palavra de Deus. Nós escolhemos esse tema por ser muito interessante e devido a inúmeros professores que exercem essa atividade na escola bíblica dominical, poderem melhorar a sua dinâmica, a sua didática, através destes pontos de ação. Por que pontos de ação? São, poderíamos assim dizer, qualidades essenciais que dizem respeito ao professor da escola bíblica dominical. Vamos ao primeiro ponto. O professor da escola bíblica dominical, ele precisa ser espiritual. É indispensável, é essencial que o professor da escola bíblica dominical tenha o seu devocional com o Espírito Santo. Ele seja uma pessoa espiritual. Por quê? Primeiro porque ele vai ensinar aos alunos que são espirituais. E muitas vezes nós não podemos depender da nossa capacidade intelectual para discernir as coisas espirituais. Às vezes os assuntos dependem, na maioria deles, dependem do Espírito Santo. Por isso que é imprescindível que um professor que ensine doutrinas espirituais seja espiritual, tenha o seu momento de oração, peça ao Espírito Santo que lhe ajude naquilo que ele vai ensinar e dependa exclusivamente do Espírito Santo. A Bíblia nos dá uma ressalva sobre isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, a parte a Bíblia diz o seguinte: ora, o homem natural, por isso que ele deve ser espiritual, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, imagine, e não pode entendê-las. Então, uma pessoa que é carnal, não estou dizendo uma pessoa que é carnal no sentido literal da palavra, mas uma pessoa que não se envolve com a parte espiritual no seu dia a dia. Então, é uma pessoa que só entende coisas da natureza da carne, Então, quem é carnal não pode entender as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas o que é espiritual, daí a necessidade do professor ser espiritual, discerne bem tudo. Então, se você é uma pessoa espiritual, tudo bem, tudo 100% para você ensinar na EBD. Se você não é, peça ao Espírito Santo para você se tornar essa pessoa espiritual. Segundo ponto de ação que o professor precisa para ensinar na EBD. Ele precisa gostar do ensino
ensino-aprendizagem. E o que seria o ensino-aprendizagem? Bom, de uma forma um tanto técnica, o ensino-aprendizagem é um processo onde o saber fazer docente se integra com a capacidade de aprender do aluno, baseando-se nos objetivos propostos a serem alcançados. Trocando em miúdos, é exatamente a interação entre o conteúdo que o professor vai entregar e o aprendizado do aluno. Existe um ditado que diz: quem não se senta para aprender, não deve se levantar para ensinar. Isso é bem prático. Claro que quando você está ensinando, você está transmitindo algo que você aprendeu. Então é necessário que você seja um professor coerente e se sente para pesquisa, né? Se sente para aprender com outras pessoas, seja um professor cheio de atitudes para o aprendizado, né? Então, nesse aprendizado, você vai conseguir transmitir o conteúdo para seus alunos. E essa interação, aquilo que você aprendeu, aquilo que você está entregando, né, de forma didática, é justamente o ensino-aprendizagem. Você, com seus objetivos, vai transmitir para os alunos para que ele adquira competências naquilo que você ensinou. Então é bem prático. A Bíblia também nos dá uma referência sobre isso. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar. Veja bem, o professor precisa ser apto a ensinar. Então ele precisa ter uma interação muito bacana entre o ensino e a aprendizagem. Se você gosta de aprender, com certeza você será um excelente professor. Terceiro ponto de ação que o professor precisa para ensinar na EBD: ser um exemplo para os seus alunos. Isso aqui é básico, né, irmãos? Mas é fundamental. Existe uma máxima que diz o seguinte: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, nesse ponto, o professor precisa ser um exemplo. E ser um exemplo significa que o professor está preocupado com seus alunos da EBD, não só naquilo que ele está ensinando, mas na prática que os alunos estão desenvolvendo. Por exemplo, vamos supor que o professor ele ensine sobre mentira para os seus alunos. E aí ele dá aquela aula dizendo que mentir é pecado, que o diabo é o pai da mentira. E de repente, o seu aluno, numa ocasião, percebe que, ou vamos dizer assim, pega o seu professor numa conversa fiada, numa mentira. Olha que situação. Então, ser o exemplo é algo básico, fundamental, mas é bíblico. A Bíblia diz, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, ninguém despreze você por você ser jovem, mas ser o exemplo dos fiéis. Aí ele vai dizer como? No trato, na palavra que você está dizendo, que você está ensinando, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então, ser um exemplo para os seus alunos é muito importante. O professor precisa desenvolver algo extraordinário para que os seus alunos vejam que ele não somente está ensinando, mas aquilo que ele ensina, ele também pratica. Quarto ponto de ação que um professor precisa para ensinar na EBD. O professor precisa gostar de se envolver com pessoas. Meu Deus, é imprescindível que esse professor que ensine na EBD goste de pessoas. Pasmem, tem pessoas que gostam de ensinar, mas não gostam de se envolver. E isso é muito complicado. A exemplo de Jesus Cristo,
que se envolveu diretamente com seus discípulos, com seus alunos. Vamos lá. Jesus escolheu uma turma com 12 para ensinar. Ele treinava esses 12. Ele ensinava a teoria, mas também ensinava a prática para eles. Então, para isso ocorrer, era necessário haver uma interação entre eles. Porque às vezes somente você dá aquela aula, é muito bonita, muito bacana, mas às vezes seu aluno não conhece você como você é, por dentro, por fora. Por dentro só quem conhece é Jesus. Mas as suas atitudes, como é que você vive o seu dia a dia? Jesus se mostrava para os seus discípulos. Ele fazia questão de comer com os discípulos, de viajar com os discípulos, de andar com os discípulos. Para quê? Para que os seus discípulos aprendessem exatamente como ele era na íntegra e como nós devemos ser. Porque a seu exemplo, nós precisamos seguir aquilo que Cristo se mostrou para nós quando esteve aqui na terra. A Bíblia diz assim, lá em Mateus capítulo 5, versículo 1, só para comprovar o que eu estou lhe dizendo. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentando-se, aproximaram-se dele quem? Os seus discípulos. Jesus vivia interligado com os seus discípulos. Então, um bom professor da escola bíblica dominical precisa estar envolvido com os seus alunos. Não precisa morar, não precisa viver com eles não, mas precisa gostar de estar perto deles, de estar junto com eles, para que essa interação seja vivenciada por todos. E o quinto ponto de ação que um professor precisa para ensinar na EBD é que ele deve ter um conhecimento amplo das doutrinas bíblicas. Vamos lá. Geralmente as lições da EBD vêm com um esboço e alguns comentários que nos levam a entender o assunto. No entanto, eu entendo, por falta de espaço, no corpo da lição, o conteúdo ele vem resumido. Daí também tem um livro que implementa, que complementa o conteúdo daquilo que a gente vai ensinar. Geralmente o autor sempre lança esse livro. Mas o que vem ao caso aqui é que, além desses conteúdos que vêm para que nós possamos ensinar na escola bíblica dominical, tem também o ponto de que o bom professor ele necessita ter um conhecimento amplo das doutrinas. O professor vai ensinar as doutrinas básicas na escola bíblica dominical. Então ele precisa ter este conhecimento. E eu não estou dizendo aqui que você precisa fazer um curso de teologia, ser um doutor. Fazer um curso é muito interessante. Se puder, faça, porque já vai abrir a sua mente, naquilo que você precisa. Mas mesmo que você não tenha teologia, seja um professor, mas você goste do estudo, de pensar fora da caixa, e eu estou dizendo isso dentro da realidade do nosso ensino, ou seja, você busca outras fontes e principalmente a Bíblia, porque a Bíblia ela já nos traz todas as informações necessárias, doutrinárias, para que possamos ensinar aos nossos alunos. Então, ter esse conhecimento amplo sobre as doutrinas é bem fundamental, é necessário. Você vai ter uma visão ampliada daquilo que você está se propondo a ensinar. Só para finalizar, tem um versículo lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: toda a escritura, veja, toda a escritura é divinamente inspirada. Então, a Bíblia, por si, ela já é a resposta para todas as perguntas. E proveitosa, para quê? Para ensinar. Olha só. Então, é por isso que nós temos que ter esse conhecimento amplo. Para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Queridos, é necessário que o professor da escola bíblica dominical ele detenha esses 5 pontos de ação.
Ele tem essas qualidades para o bom ensino na escola bíblica dominical. Eu gostaria de deixar para vocês um PDF com estas informações. Se vocês assim quiserem, podem lá embaixo, aqui na descrição do vídeo, baixar esse PDF para edificação da sua vida. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.